Olá, bem-vindos à meia-noite da semana, quando estamos lendo o trecho de Vaerá, dando prosseguimento à narrativa da história do Êxodo, onde Moisés, na sua liderança, está sendo ali empurrado por Deus para resgatar o seu povo escravizado no Egito. E nós vamos tentar entender aqui algumas meta-temáticas que vão aparecendo nessa história de libertação, que às vezes não é muito clara, porque ela parece uma libertação meramente histórica, né? Um contexto histórico, mudou um rei, faraó, esse faraó por questões de insegurança política vai escravizando os hebreus vão ficando naquela situação. Mas é óbvio que o interesse da Torá é em apresentar um olhar mais amplo. Há aqui uma batalha que não é uma batalha histórica, razão pela qual em nenhum outro momento histórico a gente vai ter intervenções divinas como aparece nesses episódios aqui do Êxodo. Então, assim, há algum interesse maior que está sendo apresentado a nós e que é o que nós vamos buscar tentar compreender. A gente já sabe, tem elementos que o Egito é esse lugar estreito, né, e que representa talvez alguma coisa que não é a potência máxima da própria humanidade. E esses elementos todos, que são a escravidão, eles são para nós importantes para a gente poder refletir sobre o que está sendo dito aqui. A nossa leitura, ela abre já dando pistas bastante importantes, né, dessas referências que a Torá, né, o texto bíblico está tentando nos apresentar. Porque Deus se apresenta a Moisés e no início da nossa leitura, é o que dá até mesmo o tom dessa leitura, Deus diz para Moisés o seguinte, né, eu me fiz visto, né, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, eu me fiz visto a Abraão, a Isaac e a Jacó, os seus ancestrais, né, Be'el Shaddai, como um Deus Shaddai. Shaddai em hebraico quer dizer Shed é força, de um Deus das forças. E ele continua, Deus dizendo, o Shmi, e o meu nome, e há o tetragrama Yud Rei Vav Rei, e o meu nome, esse nome que não se pronuncia, na Lonodati Laem, eu não revelei a eles. Então, assim, o nosso trecho já abre dizendo que nós estamos prestes a viver um momento totalmente diferente de percepção. Lembrando que desde Gênesis a gente vinha falando sobre um processo evolutivo, né, ou um processo revelatório ao ser humano,
fundamental. Então, assim, aos teus antepassados, aquilo tudo que eles viveram na condição de patriarcas e matriarcas, naquela relação eu me apresentei como um Deus meramente da força, né? O Deus que vinha até mesmo dessa percepção se Deus era o trovão, se Deus era a montanha, o céu, né? E essa relação que as pessoas têm, né, com poder, com potência, e essa noção hierárquica, quanto mais potente, mais chefe, mais dono alguma coisa é. Então, assim, sempre a gente tem essa relação com Deus como se fosse uma relação hierárquica, né? Deus está no topo, né? É o Criador, né? Então, por isso, ele é o comandante em chefe das operações. Então, assim, naquela relação que eu tinha, eu era compreendido, Deus, era compreendido por essa noção, né, de céu, Deus lá em cima, né, e nós aqui embaixo, Deus poderoso, todo-poderoso, onipotente. Agora eu vou me revelar a vocês e a você, né, o meu nome que eu não tinha revelado a eles, que é uma outra essência, uma outra possibilidade de vínculo ou relação com Deus, que não é essa hierárquica, ela vai estar, obviamente, fundamentada no desejo de Deus. Porque é isso que vai acontecer aos pouquinhos, a gente vai conhecer, essa é a grande revelação. A gente fica preso exatamente na relação hierárquica em que Deus está intervindo na história e vai brigar com o faraó. Quem vai ganhar? Quem vai ser mais forte? Então, essa leitura, ela é um padrão antigo, equivocado. A pergunta agora não deveria ser essa pergunta hierárquica. Apesar de toda a narrativa que a gente vai encontrar, vai parecer para nós, se a gente não mudar a chave, ela vai parecer para nós que é a briga hierárquica entre Deus versus o ser humano mais poderoso, né? Como se fosse um embate entre potências. Então essa é uma visão de um Deus antigo, 1.0. Agora Deus se apresenta como uma revelação 2.0. E aqui o vínculo é muito importante. O que a gente sabe? Eu vou adiantar para a gente poder ter essa referência o tempo todo, porque é isso que o nosso trecho está pedindo. Enxerguem tudo isso numa nova referência. Então, qual é a referência que a gente vai ter quando aparecer no final de todos esses episódios que são, digamos assim, narrativas bastante contundentes, né, de eventos, de fatos, até que possa sair o povo da escravidão, atravessar o Mar Vermelho, e do outro lado receber no Monte Sinai a Torá, né, os 10 mandamentos, as pedras que Moisés vai trazer. Mas o que elas trazem? Né? Elas trazem a revelação do que Deus quer. E isso é a coisa mais impressionante que vai acontecer em todo esse relato. É a descoberta do ser humano, não só o que é Deus, onde está Deus, né? Quantos são Deus, Deus único, né? Aqui é a grande pergunta que qualquer criatura gostaria de ter desvendada. Não interessa o que é Deus, não interessa quantos são Deus, né? O que mais nos interessa é o que quer o Criador. Quais são as coisas que são importantes, relevantes ao Criador. E isso vai ser revelado através dos mandamentos. A gente vai voltar a essa temática, mas esse é o enquadramento de tudo que a gente está vendo. Então, esse Deus diz agora vocês vão conhecer não o Deus hierárquico, o Deus o que você é, mas vocês vão conhecer o meu nome.
né? Vocês vão conhecer a essência, o que é um nome, né? O meu nome, se você for dissecar atrás do meu nome, você vai saber tudo o que eu queria, tudo que eu pensava. É isso que a gente faz quando a gente faz um elogio no momento de falecimento de uma pessoa. Você tenta expressar em essência o que era o nome daquela pessoa. Então, assim, o que fazemos agora é conhecer um vínculo com Deus sobre do que se trata, né? O que espera, o que gosta Deus, o que é relevante para Deus. E vai aparecer, obviamente, aqui todo esse contexto ético que vai ser, vai poder ser a referência, vai poder enquadrar o ser humano de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, toda essa história do Egito, ela é sobre uma compreensão mais profunda. Todas essas palavras, vaerá, que quer dizer, e ver mais, acordar mais, estar mais desperto para as coisas, é o tempo todo o grande ensinamento da Torá. Não é uma informação, é uma tentativa de te acordar mais, te despertar mais. Então, qual é o grande problema que a gente tem? A gente tem a questão de que o ser humano, na sua tentativa de ser um ser lúcido, a gente muitas vezes, nesse labirinto de compreensão da vida, do mundo, nós nos perdemos. E nós nos perdemos numa espécie de escravidão. Essa é a compreensão que a gente tem que ter de toda essa narrativa. O que é uma escravidão? Uma escravidão é a perda da sua capacidade de escolha, de arbítrio, né? O seu livre-arbítrio. Quando você fica cerceado do seu arbítrio, né, você é um escravo de alguma coisa. Então, apesar dessa narrativa toda ter personagens, ter aqui claramente um cenário que a gente está acompanhando, por trás desse cenário estão as nossas escravidões. Tá? A nossa dificuldade, quando a gente cai num lugar estreito, é muito difícil de sair de um lugar estreito. Tá? Essa é a definição, talvez, de um vício. Tá? Um vício, ele é uma formação que vai se tornando estreita, e a gente não consegue sair dele, a gente não consegue fazer esse movimento para fora, porque algo se estreitou, né, nessa caminhada. Então, toda essa questão do Egito, né, e que a gente está representando aqui, é uma tentativa de fazer o ser humano compreender vários dos processos nos quais nós nos tornamos prisioneiros de algum tipo de armadilha, né, que são os nossos vícios, né, que se tornam cegos, né, pontos cegos nas nossas vidas, e mesmo quando a gente começa a ter clareza de que eles são lugares estreitos, não é fácil sair deles. Tá? Vejam hoje a construção que nós fizemos através da ideia de termos terapias, de fazermos todo um tratamento quando a gente se percebe de ter caído numa armadilha da vida e num desses lugares estreitos. E nós sabemos que não basta a informação de que você é um prisioneiro, a saída do lugar estreito é uma desconstrução de algo que foi construído. Todo vício, ele é construído, né? Essa adição que nós temos, e que ela não é só daqueles que são, digamos assim, escravos de químicos, né, de situações essas que são extremas na sociedade, quando pessoas
provavelmente por razões, por espaços que já eram estreitos, se tornaram estreitos na sua vida, as pessoas recorrem ao álcool, às drogas, né? E eles são talvez elementos muito concretos, porque eles, como se estivessem assim pintando e demonstrando para nós, né, o que está por trás, que são os verdadeiros vícios, que são olhares, miradas que nós temos para a vida, que estão erradas e que nós não conseguimos mudar e precisaríamos de muito esforço para sairmos do Egito, do lugar estreito. Então, e aqui a referência sempre de que o Egito não tem nada a ver com o país egípcio, o país Egito, perdão, dos egípcios modernos, e nem daqueles daquela época no sentido de algum tipo de adversariedade com um outro povo. É que aqui se olha para o Egito exatamente no que o Egito representava. O Egito e nós temos isso hoje como história da civilização, o Egito tinha uma visão de mundo que é muito prevalente no nosso mundo de hoje. Porque tem o lado positivo dessa concepção de realidade, da lucidez egípcia, que tem a ver com técnicas, que tem a ver com capacidade tecnológica, né? Tanto é que nós cultuamos os egípcios por dois aspectos que vão ser muito relevantes para a gente entender aqui qual é a contraposição que esse Deus e Israel vão fazer ao Egito e ao faraó. Primeiro, o faraó, ele se declara um Deus, né? E é essa potência humana como uma divindade, capaz até mesmo de oprimir e de se apossar da sua vida, né? Portanto, ele é tão poderoso que a sua vida pertence a ele. Então, esse é um polo de poder que representa o Egito e que, obviamente, está representado na história humana por todos os imperadores, por todos os ditadores, por todos aqueles que, com o poder de Faraó, né, tentaram construir um modus operandi da realidade. O outro aspecto é a pirâmide, né, a ideia de um mausoléu que vencesse, né, que pudesse explicitar poder, né, pela sua magnitude, pela sua grandeza, né, o que são as pirâmides, senão algo muito impressionante a ponto de virarem uma das maravilhas do nosso mundo. E todas as grandes estátuas da civilização egípcia, elas são, sabe aquela coisa dos pássaros, que quando o pássaro vai enfrentar, ele abre as asas, ele estufa o peito, né? Aquelas estátuas, elas eram para amedrontar os adversários, os inimigos, né? Mostrar a potência. E então, assim, o que tem dentro da pirâmide é mais significativo até do que o que há fora da pirâmide. E o que há dentro da pirâmide são são as múmias, né? O processo de mumificação, que é a tentativa de vencer a morte pela manutenção da materialidade do corpo, como se o corpo pudesse tornar a vida eterna. Esse é um conceito também muito prevalente no nosso mundo, que vem dessa visão, desse olhar do Egito. Então, aqui é essa grande contraposição que a gente vai encontrar nessa meta temática de Êxodo. É a batalha entre uma visão de mundo que prevalece até hoje e uma outra visão de mundo que é de uma revelação daquilo que é esperado como verdadeira potência humana. A potência humana não é a grande construção da pirâmide, não é o narcisismo tão pleno que faz com que o seu corpo esteja presente para sempre, ocupando espaço no universo.
né? É uma outra percepção do que você veio fazer aqui no mundo, que vai estar conectado com o sentido ético e os mandamentos, o que é esperado de você, qual é a grande construção que você pode fazer, que não é uma pirâmide, mas é uma construção em outro território, outra capacitação humana. Esse é o embate que a gente vai estar o tempo todo referenciando. Então é muito interessante a gente pensar que esse trecho que a gente está lendo, ele vai tentar construir justamente elementos do vício, né? A gente tem aqui coisas preciosas, porque, primeiro, esse processo das pragas, né? Das 10 pragas, ou das 10 pancadas que o Egito vai levar, eles são quase que um modelo de todos esses processos que a gente tem de saída de vício, né? Os famosos 12 steps, ou os 12 passos que você vai encontrar nos alcoólatras anônimos, em todos esses grupos, né, de anônimos que tentam ajudar as pessoas, e que não precisa ser só de dependência química, pode ser de dependência emocional, né? Os anônimos para as relações de casamento da qual você não consegue sair, os anônimos para as relações de abuso dentro do espaço de trabalho do qual você não consegue sair. Todos esses lugares estreitos onde você se coloca, onde você se faz escravo numa construção que você não vai percebendo, mas as paredes estão, sabe aquela coisa de filme quando você tem aquelas situações onde as paredes estão se estreitando, né? É mais ou menos assim que acontece com uma pessoa que ela não está percebendo como, mas a sua vida está virando um Mitzrayim, um lugar estreito. E sair, fazer essas paredes voltarem ao seu local, é algo muito difícil. Então, assim, por isso a gente vai ter aqui essa construção desse processo, algo processual, né? Por que Deus não aparece? Se Deus é o Deus verdadeiro e potente, porque ele não banca o faraó de uma única vez, né? E vai lá e faz um Hiroshima Nagasaki com o Egito e resolve, como foi feito na Segunda Guerra Mundial, né, onde havia essa potência da bomba atômica. Por que não resolver? Por que não ir logo para a última praga, que vai ser a dos primogênitos? Por que esse movimento processual? Ele é fundamental porque ele está falando de vício, ele está falando de dependência. E a dependência, ela é uma desconstrução desse processo gradual, aonde vai se estreitando. Então, a saída do lugar estreito é o alargamento gradual para que haja, então, passagem, saída, e você possa fazer o êxodo, né? É sobre isso toda a história. Então, já começamos a entender por que das pragas, né? As pragas, elas são pedagógicas, elas são mais do que pedagógicas, né? Elas são a construção de uma musculatura que será necessária. E se musculatura não é algo que você precisa exercitá-la, você precisa fortalecer, você precisa um processo. São áreas onde a capacitação se faz por processo e não por estalar de dedos ou algo instantâneo. Então, e outros elementos estão bem claros aqui na nossa passagem, no nosso trecho, onde a gente vê claramente essa condição de algo que é de um vício, de que precisa desse tratamento processual. Então, a cada uma das pragas, né, Deus, inclusive, posiciona essa metodologia, e ele diz que o que vai acontecer?
Ve'ani akshe et lev paro. Eu vou endurecer, né? Akshe em hebraico quer dizer petrificar, endurecer o coração do faraó. Então, assim, o processo de saída de um lugar estreito, ele precisa de atrito, de torque, para que você possa ser expelido desse lugar. Né? De certa maneira, há aqui uma similaridade com o nascimento. Né? Toda a história do Êxodo, ela está referenciada, né, claramente pelo nascimento. Uma criança, né, o embrião se torna um feto, o feto ele vai crescendo, há espaço no ventre materno, mas há ali um prazo de validade, porque aquele lugar ele é limitado, ele é contrito. Em algum momento ali a vida não vai poder continuar. Aquele lugar vai se tornar, apesar dele ter tido algum tipo de valor e importância durante o processo inicial, né? Assim como os hebreus foram parar no Egito num processo necessário para a sua formação como um grupo, na sua história, né? Em dado momento, aquele lugar fica estreito. E aí é necessário um movimento, uma punção vital fundamental para que você ganhe a musculatura necessária para fazer essa passagem pelo canal vaginal, ou tal passagem pelo mar, que vai acontecer em dado momento, e você sair à outra margem, né, ali, seja lá qual for esse parto, ou nas mãos de um médico, ou já ali numa banheira, nas mãos da parteira e da própria mãe, etc. Há aqui uma simbologia desse processo do nascimento. E por que uma criança não nasce? Né? Por que é tão necessário vários movimentos que vão acontecendo que são desconfortáveis em dado momento? Né? Ali estão sendo preparadas musculaturas vitais, né? E essas musculaturas, elas não são só potências que vêm com virtudes, né? com capacitações que vêm num estalar de dedos. Elas precisam das limitações, elas ganham, né, ali resistências, elas são processos que vão sendo fortalecidos em contato com a própria realidade. Então, é mais ou menos assim que é a nossa história. O fato de que o coração do faraó ele é endurecido é a razão pela qual não se nasce com um mês. Quando a gente nasce com 7 meses prematuramente, é um problema. E teria sido muito melhor que alguma coisa tivesse sido endurecida naquela formação daquele bebê, para que não fosse flácida o processo de gravidez, né, onde ali estão acontecendo esses processos todos. Então, assim, provavelmente num primeiro mês de gravidez, há tendências a querer realizar o processo, né? E deve existir hormônios que eles enrijecem alguma coisa para que aquilo continue como um ovo, que aquilo não quebre, que aquilo não rompa, né, prematuramente. Então a nossa história é exatamente essa. O engravidado, que é Deus, desse momento histórico que está acontecendo, em que Deus vai inaugurar uma nova relação entre os humanos e consigo, com Deus, que na verdade não tem nada a ver com só o aspecto religioso. É a maneira pela qual os seres humanos... O que é a minha relação com Deus? Essa que é a compreensão que todos nós temos que ter. É a pergunta básica da vida. O que é relevante? O que eu vim fazer aqui? E se eu não souber entender isso, né, porque o projeto não é meu, isso é
a lucidez maior. Uma pessoa que acha que o projeto é sobre si é a pessoa mais embriagada, né, mais, digamos assim, ludibriada pelos seus delírios possíveis. Porque eu não pedi para nascer, portanto, não fui eu que iniciei esse processo, não sou eu que vou finalizar esse processo, tudo isso já é pré-determinado para mim. Então eu sou uma peça de um projeto, eu não sou o projeto não é sobre mim. E essa lucidez ela é fundamental para um ser humano ser consciente, né? Se o ser humano tem o delírio de que é sobre si, então ele está usando a potência das capacitações da sua consciência para viver não um entendimento de realidade, mas para aprofundar um delírio e ser talvez alguém mais confuso e atrapalhado do que o próprio animal inconsciente, né? Enfim, essa relação nova com Deus é ela que vai possibilitar a você entender sobre o que você é e quais são as coisas relevantes da sua vida. A revelação no Monte Sinai é a revelação do que é relevante na sua vida, como algo que é uma novidade para uma espécie conhecer aqui na realidade da vida, do planeta, do mundo, né? Então, assim, a gente já consegue entender por que o coração do faraó tem que ser endurecida, porque é um processo. A gente já consegue entender por que existem pragas, que é também para alimentar um tempo de uma construção, de um processo. Estamos começando a entender tudo isso. E mais um elemento que é muito importante, quando Deus vai dizer, porque nós estamos num lugar estreito, sair desse lugar estreito, esse processo que está começando com essas pragas, com essas pancadas, né, ou com esses aumentos de atrito para que você tenha o torque, a capacidade de sair para fora do lugar estreito, né, ele está sempre ali contido nessa realidade de algo que é difícil, né? Quando Moisés vem e diz, Deus diz, vai lá e diz para o faraó para ir embora, let my people go, deixa meu povo ir embora, né? Quando ele vai dizer isso, ele tem dificuldades do faraó, que olha Moisés, quem é você? Né? E ele vai ter que mostrar uma potência, né? Para ele poder peitar o faraó, né? Surpreender o faraó, né? Que até está no nosso trecho, quando ele joga, né? Ele joga o cajado, Arão joga o cajado e vira uma serpente. E aí, muito importante, né? Hartumei Mitzrayim, os magos do Egito, eles fazem a mesma coisa, eles jogam também o cajado deles, que viram serpentes, mas a serpente de Arão, do irmão de Moisés, né? Ela engole as outras serpentes, no sentido de que essa é a realidade. Né? Quando alguém tomado por um vício te apresenta uma realidade que é essa dos magos do Egito, né? A realidade maior, ela é maior, ela vai se impor a qualquer realidade pessoal particular, né? Então, Hartumei Mitzrayim, os magos do Egito, os mesmos magos que na engenharia produziam um feito maravilhoso, que aqui ele não é mágico. A engenharia é um dos byproducts, aqui dos produtos que vão ser trazidos pela tecnologia maravilhosos, porque eles fazem uma pirâmide ficar de pé. Né? Então ali, as técnicas, elas têm a ver um pouco com mágica, né? Com o desejo de uma potência, de fazer alguma coisa acontecer. Elas são o lado bom,
onde você ganha certas potências, mas há sempre um lado perigoso na técnica, no desejo técnico, que é esse imaginário, né, que tem a potência boa de fazer você perseverar e ser inventivo, mas a outra é a toxicidade, né, que isso tudo tem, que é a ideia de que você pode tudo, né? E ali de engenheiro você pode virar um mago, e por isso certas obras colapsam, né? Porque alguém viajou da capacitação técnica para fazer alguma coisa que a realidade não sustenta. Né? Então você precisa de matemática, você precisa desse cajado real que diz o que vai ficar de pé e o que não vai ficar de pé. Isso vale para a engenharia e vale para as escolhas que você faz na sua vida. Muitas delas são ilusórias e se não tiver matemática por trás, em algum momento essas estruturas de relações, de expectativas, de sonhos colapsam e nunca chegam à sua realização. Né? Então esse embate entre realidade é o que Deus vai tentar dizer para todos, para Moisés, os hebreus e obviamente para os egípcios nesse processo, onde cada um faz o seu papel, mas os egípcios não são necessariamente o perverso porque eles pertencem ao, sei lá, algum outro lado. Né? Não, eles são personagens tão importantes e do aprendizado todos saem, né, engrandecidos desse processo. E aqui a gente vê a grande batalha. Nessas 10 pragas, isso é um dos comentaristas do passado, Abarbanel, ele tentava entender, todos querem entender como são essas pragas. Né? Por um lado, elas representam esse processo, elas são, digamos assim, paralelas à estrutura da árvore da vida, que tem 10 atributos. Então é como se houvessem 10 equívocos, 10 situações que têm que ser consertadas para sair do lugar estreito. E elas se miram nessa visão, elas são os anti-atributos, né, as anti-qualificações que fazem do lugar estreito esse lugar do qual você não consegue sair. Mas Abarbanel ele percebeu que a cada 3 das pragas vem uma explicitação, né, de Deus sobre qual é o objetivo desse processo pedagógico, instrutivo que está acontecendo nesse momento. Né? Então, na primeira praga, na 4ª praga e nas 7 pragas que abrem, digamos, grupos de 3 e 3. A gente não vai conseguir estudar isso tudo aqui em detalhe, porque você não vai avançar no nosso tempo, mas o que é importante? A cada 3, né, iniciando cada 3, Deus apresenta a razão de todo esse processo. E na primeira ele diz, Bezot teidá ki ani Yud Rei Vav Rei. Com isso você vai saber. Né? A palavra aqui mais importante é o Shmi lo nodati, e o meu nome eu não fiz conhecido. Então agora eu vou fazer conhecido. Bezot tedá, com isso você vai saber. Na quarta praga aparece de novo essa explicitação de Deus até mais extensa. Leman tedá ki ani, para que você saiba que eu sou Yud Rei Vav Rei, eu sou o nome de Deus, né? Bekerev haaretz, no meio da terra, ou da vida, ou da realidade. Eu sou o Deus, né? Que você conheça a mim, Deus, né? Não só conheça, agora dentro, né? Da terra.
Ou seja, na realidade, na rotina, no dia a dia, que você me conheça no dia a dia. Lembra que a questão ética é ela que vai revelar Deus ou o vínculo com Deus. E é sobre isso que está se falando. Né? Você tem que um dia se dar conta, né? Para que vocês se deem conta de que eu estou aqui. E de que eu estou aqui na rotina, na terra, com vocês. Né? E mais, terceira, quando aparece na sétima, introduzindo o terceiro bloco de 3 pragas, antes da última, né? Bavur Tedá que enkamoni bechol haaretz, para que você saiba que não existe como eu em toda a realidade. Então vejam só, eu sou a realidade. Eu sou a realidade que está em tudo que você vê na Terra, no seu território, no que te circunda, né? E de que não há nada além disso. Ora, essa é a realidade com R maiúsculo. Essa é a tentativa de Deus de ser o nosso mastro de referência para que a gente não se perca, para que nós não venhamos a nos perder nas nossas ilusões. Né? A nossa consciência é um problema, porque você não tem referências. Né? Aquilo é um espaço aberto em todas as direções. Qual é a sua referência? Então a referência ética, que ainda não apareceu, mas ela vai aparecer no final desse processo, né? Que é a presença de Deus na sua realidade, é sobre isso que estamos falando. Não se percam nas miragens do Egito, na grandiosidade da pirâmide, na percepção de eternidade da múmia, dos magos do Egito que usam a técnica e a tecnologia para ir à fronteira do que se sustenta na realidade, que isso faz um técnico, né? Mas eles ultrapassam a fronteira da realidade e às vezes por truques, fazem coisas ficarem de pé, mas que elas não se sustentam na realidade. Então é muito importante que cada um de nós não seja envolvido pelos truques da vida. São esses truques, esses pequenas mágicas que a gente vai fazendo pelo caminho, que não se sustentam, que vão estreitando o processo. E você vai acabar num lugar estreito. E você vai ter que voltar à realidade. É isso que Deus está dizendo. Para que essas pragas? Para que esse processo? Lemantedu, para que vocês saibam, que vocês usem a consciência para ficarem verdadeiramente lúcidos e não usarem a consciência para ficarem mais atordoados e perdidos ainda. Mais. Então, é sobre isso que é a saída do lugar escravo. Ao que você serve? Ao que você está servindo? E será que você não está servindo a alguma coisa que não se sustenta? Ou, portanto, algo que é estreito, em algum lugar você não tem espaço vital para estar ali naquele lugar estreito e algum movimento de escape, de êxodo, será fundamental e necessário para ser feito. Vaerá, e me fiz visto a vocês de um jeito que até agora não havia sido possível. É sobre isso o nosso trecho, é ele que vai nos encaminhar a esse desfecho incrível de enxergar coisas no Monte Sinai que antes eram impossíveis de serem percebidas, coisas fundamentais que nos tiram do Egito, desse lugar ilusório, mágico, que tem uma força gravitacional tão grande de materialidade, de valores equivocados, para que a gente possa ter, né, a força de sair desse espaço gravitacional e a gente entrar num universo mais amplo, maior do que esse pequeno que a gente acaba se colocando. Tá? Essas armadilhas, é sobre elas que a gente vai estar falando também nas próximas nossos encontros, mas ficamos por aqui nessa meia-noite entendendo
qual é aqui a metaestrutura, né? As metáforas tão fundamentais para a gente poder compreender essa narrativa dentro de um processo histórico, mas cujo interesse é muito mais amplo, muito maior do que contar historicamente o episódio dos hebreus ali no Egito. Até mais, fiquem bem essa semana. Ashiveni me ajo